Pode falar, Leonardo. Para mim, aqui está todo mundo oscilando. Para mim, está normal. Para mim também está normal. Para mim está normal. Está normal também aqui. Vocês baixaram a qualidade também? O Laércio também tá normal. É melhor, tá travado para mim. Agora melhorou? Eu baixei a qualidade agora. Não. O Laércio tem 2 Laércio aqui aparecendo na minha tela. Não, para mim é um só. Para mim tá um travado e o outro não. Laércio, eu vou te chutar. Para mim tem 2. Então tira. Eu chutei. Ah, tá. Não, vou. Eu ia tirar uma foto aqui. Tá. Acho que estão todos aí. Já iniciou a gravação, né, Val? A gravação já foi iniciada. Ok. Podemos retomar, então. Houve um problema, acredito eu, que na ferramenta de vídeo, que todos os conselheiros acabaram sendo desconectados. Então, nós vamos retomar, reiniciar o julgamento do item 117 da pauta, que é a Companhia Siderúrgica do Pará, COSIPAR, relatoria do conselheiro Elcio. Com a palavra, Elcio. Bom, então eu vou, já que vocês já tinham, o iniciozinho foi lido, eu vou começar aqui, ó. Consta do relatório fiscal, ok? É o terceiro parágrafo do relatório. Consta do relatório fiscal que embasou o despacho decisório as seguintes conclusões. Após ter sido intimado e reintimado por mais de uma vez, ao longo de um período de 6 meses, o contribuinte não logrou entregar, principalmente, a descrição pormenorizada do processo de industrialização, os livros de registro de entrada, registro de saída e registro de controle de produção de estoque, as notas fiscais de aquisição de matérias-primas, produto intermediário e material de embalagem, as notas referentes às exportações diretas, as notas referentes ao produto da venda no mercado interno, de bens e serviços das operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido das operações de conta alheia, e nem os conhecimentos de transporte originais atrelados às notas fiscais de aquisição intermediário e material de embalagem. A imprestabilidade da documentação solicitada tira seu fundamento de validade no artigo 6 da 9363. Está aí. Cientificado do despacho decisório, o contribuinte protocolizou na repartição de origem uma petição denominada embargo de declaração. Ele alegou a não apresentação pela autoridade administrativa do demonstrativo dos débitos para pagamento, a falta de manifestação quanto ao pedido de dilação do prazo para cumprimento da diligência, a ausência de motivação e o indeferimento do pedido ao invés de seu arquivamento. Em novo parecer, a autoridade administrativa reafirmou o descumprimento pelo contribuinte da legislação que normatiza a comprovação da existência do direito de crédito presumido de PI, não tendo sido atendidas nos prazos estabelecidos as reiteradas solicitações para apresentação de informações, documentos e livros necessários à análise do pleito. A manifestação de conformidade protocolizada em 26 de 3 de 2008 se restringiu ao seguinte: ele alega que é nula a decisão, né? Que não se manifestou contra o pedido, né, de dilação do prazo para apresentar documentos, e não existe previsão legal para o indeferimento do crédito presumido, mas sim de arquivamento do pedido. Isso aqui realmente eu não consegui entender. Ademais, provada a exportação de produtos produzidos pelo contribuinte, provado o direito a crédito, que não poderia ser indeferido, devendo o FIS fazer uso do seu poder, para verificação nos estabelecimentos dele. Ele está querendo dizer que a fiscalização teria que ir lá no estabelecimento dele. Ante o exposto, requer o recebimento dessa manifestação de conformidade, decida corretamente o processo administrativo do contribuinte segundo os termos da lei. É só isso a manifestação. O acordo da BRJ, denegatório do pedido, exarado em 12 de 8 de 2008, restou emendado os seguintes termos: indefere-se o pedido de ressarcimento quando o contribuinte deixa de comprovar, com documentos hábeis e idôneos, o direito ao crédito presumido do PI. Continua todo mundo firme aí, né? Cientificada a decisão, apresentou recurso voluntário e requereu a anulação da decisão recorrida em razão da não apreciação dos documentos protocolizados na repartição de origem em 19 de 12 de 2007, documentos que estavam sendo, então, reapresentados. Consta do anexo ao recurso que o contribuinte estava juntando aos autos cópias do livro Razão, registro de entrada, registro de saída, registro de apuração do PI e registro de inventário, bem como de notas fiscais de entrada de matéria-prima e de saída de produtos para exportação. Contudo, consta dos autos, nas folhas 216 a 2502, somente cópias de notas fiscais, a maioria relativa à entrada de mercadoria destinada à industrialização, emitidas pelo próprio contribuinte, bem como de planilhas com identificação das entradas dos insumos. É o relatório.
Pode ir para o voto, Elcio. Então, aqui, na manifestação de conformidade, a contestação se resumiu à alegação de nulidade do despacho decisório por falta de motivação, dada a ausência de manifestação quanto ao último pedido do contribuinte para dilação do prazo para cumprimento da diligência. E a inexistência, entre aspas, aí, previsão legal para o indeferimento, mas sim de arquivamento do pedido, artigo 40 da Lei 9784. Pois, segundo então o manifestante, uma vez provada a exportação, provado se encontrava o direito ao crédito, cabendo ao fisco, aspas, a verificação dos estabelecimentos do contribuinte, a veracidade dos dados apresentados, fecha aspas. Verifica-se, portanto, que a formação da presente lide, em conformidade com os artigos 14 e 16, inciso 3 do decreto 70.235, se deu somente em relação a 3 questões: nulidade, falta de manifestação quanto ao pedido de diligência, alegação incompreensível de inexistência de previsão legal para o indeferimento, mas sim de arquivamento do pedido, e alegação de que, uma vez provada a exportação, provado se encontrava o direito de crédito, cabendo ao fisco a verificação dos estabelecimentos contribuintes à veracidade dos dados. Referida lide foi enfrentada pela DRJ nos estritos termos da formalização, sendo destacado que o contribuinte havia sido intimado e reintimado para apresentar os documentos solicitados pela fiscalização, que se mostravam imprescindíveis à apuração do crédito, como a descrição pormenorizada dos processos de industrialização e as notas fiscais referentes à aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem. O julgador de piso argumentou ainda que não bastava a prova da exportação para se aferir o crédito presumido de IPI, e que o pedido de prorrogação de prazo para apresentar documentos havia sido formalizado pelo interessado anteriormente ao termo de reintimação. Quer dizer, ele pediu, a primeira intimação, ele pediu prorrogação do prazo. Aí a fiscalização provavelmente não se pronunciou, continuou esperando, né, e reintimou ele de novo. Então, o pedido de prorrogação de prazo tinha sido a primeira intimação. Em sede de recurso voluntário, o interessado requereu somente a anulação da decisão recorrida, em razão da não apreciação dos documentos protocolizados na repartição de origem em 19/12/2007, após a manifestação de conformidade, mas antes do acordo de primeira instância. Documentos esses que, segundo eles, estavam sendo, então, reapresentados. Conforme consta do relatório supra, né, no anexo do recurso voluntário, o contribuinte alegou que estava trazendo aquilo tudo lá, né, mas somente cópia de notas fiscais, a maioria relativa à entrada de mercadoria destinada à industrialização, a grande maioria carvão vegetal, emitidas pelo próprio contribuinte, e de planilhas com identificação das entradas dos bens adquiridos. Em nenhum momento o recorrente apresentou a descrição pormenorizada de seus processos de industrialização e nem escrita fiscal, em sua completude, né, nos termos requeridos durante a ação fiscal. Não se pode ignorar que, para fins de apuração do crédito presumido de IPI, considera os insumos, as matérias-primas, produto intermediário e o material de embalagem adquiridos para utilização no processo produtivo, incluindo-se aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização. É o RIP, tá? Razão pela qual se torna imprescindível a identificação precisa do processo produtivo do produtor exportador. A mera juntada de notas fiscais após a protocolização de manifestação de conformidade, sem a contextualização da utilização dos alegados insumos adquiridos no processo de industrialização e sem a comprovação de sua escrituração, se mostra de todo precária, pois, conforme havia destacado a fiscalização, na apuração do crédito presumido de IPI, a administração tributária se encontra amparada pela legislação, principalmente pelo regulamento do IPI e a portaria 38 do Ministério da Fazenda e instruções normativas, a exigir a apresentação dos documentos das informações necessárias à efetiva apuração do direito creditório. Portanto, mostra de todo infundada a mera alegação de nulidade da decisão de primeira instância, pois, conforme acima apontado, o julgador de piso enfrentou e decidiu acerca do que havia sido requerido, ainda que genericamente, na manifestação de conformidade, nem mais nem menos, pois ainda que a DRJ tivesse tido acesso aos documentos que o recorrente alega ter apresentado antes da aprovação do acordo recorrido, tais documentos não seriam suficientes à comprovação do crédito presumido de IPI, dada a imprescindibilidade de se conhecer o processo produtivo para se decidir acerca da utilização dos insumos na apuração do crédito pleiteado, bem como a sua devida escrituração na contabilidade da pessoa jurídica. Em ambas as instâncias deste processo administrativo, o recorrente centrou sua defesa em alegações de nulidade, como se não estivesse pendente a devida instrução do processo, sempre no sentido de inverter o ônus da prova para que a fiscalização procedesse à diligência em seus estabelecimentos, sem se desincumbir de prestar os esclarecimentos e os documentos até então demandados. Nenhuma linha foi utilizada para esclarecer a prestação truncada de informações, tendo sido ambas as peças recursais amplamente genéricas e até um pouco confusas,
sem adentrar nos meandros do mérito pedido de ressarcimento. Este é a origem dos presentes autos. Até mesmo observando o dispositivo da 9784, né, aplicável subsidiariamente ao PAF, referenciado pelo recorrente, atinência ao direito de prova do administrado, nem mesmo assim se vislumbra cerceamento do direito de defesa, pois, conforme já dito, o recorrente foi instado por mais de uma vez a apresentar as provas adicionais necessárias à confirmação do direito alegado, tendo sido, inclusive, admitidos os embargos de declaração por ele oposto na repartição de origem, mesmo inexistindo previsão legal de tal recurso na fase procedimental, o que acarretou o refazimento do relatório fiscal em que se embasaram o despacho decisório. No processo administrativo fiscal, o ônus da prova é delimitado de forma expressa. Tá aí. E aí, eu vejo que a questão da verdade material, a falta de demonstração do processo produtivo é crucial, né? Como você vai saber o que pode... E também ele contextualiza, né, as notas fiscais, a maioria de carvão da aplicação, a de se considerar ainda o tema da súmula número 19. Não integra basicamente o presumido PI, as aquisições de combustível e energia elétrica. O carvão, provavelmente, né, é usado como combustível, uma vez que não são consumidos em contato direto com o produto. Analisando-se as notas fiscais carreadas aos autos em sede de recurso voluntário, constata-se que a grande maioria delas se refere à aquisição de carvão vegetal, este utilizado como combustível para gerar o calor necessário à operação do alto forno da siderúrgica na produção de ferro-gusa. Isso aqui eu até olhei no próprio site da empresa. Razão pela qual, em face da súmula supra, constata-se que tal item não gera direito a crédito de apuração do crédito presumido IPI, da Lei 9363. Constatação essa que vem fragilizar ainda mais a pretensão do recorrente de inversão do ônus da prova. Algumas das notas fiscais se referem à aquisição de minério de ferro, este incontestavelmente matéria-prima do ferro-gusa. Contudo, em razão da não comprovação de sua escrituração, com registro de sua entrada, assim como o controle de estoques, bem como a falta de qualquer esclarecimento adicional que pudesse inserir tal item na lite formada nos autos, elas não serão aqui consideradas. Além do mais, o artigo 2º caput da Lei 9363 exige, no cálculo do crédito presumido, que se conheçam, além dos valores relativos às aquisições de matérias-primas, dos insumos, né, a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor exportador. Rubricas essas somente passíveis de identificação e comprovação a partir da escrita fiscal. Esta ausente dos presentes autos, e não obstante os diversos momentos oportunizados do recorrente para instruí-los devidamente. Então, eu rejeito a preliminar de nulidade do acordo recorrido e, no mérito, nego provimento ao recurso. Ai, o silêncio aqui, eu fiquei com medo, você caiu de novo. Não caiu. Vamos aqui. Necessidade de algum comentário, algum debate, alguma dúvida? Podemos votar? Está pronto, Leonardo? Pronto, presidente. Acompanho o relator. Então, Marcos. Acompanha o relator. Laércio. Com o relator. Márcio. Acompanhe, presidente. Pedro. Também acompanho. Também acompanha o relator. Então, por unanimidade de votos, rejeitou-se a preliminar de nulidade do acordo recorrido e, no mérito, negou o provimento ao recurso. Aplica-se ao 118 também, Elcio? Sim. Ok, vamos prosseguir. Talvez nós não consigamos dar conta da pauta da manhã. Eu vou alterar a ordem, então, dos julgamentos. Há um processo aqui, que são 2 processos da mesma empresa, então vou até dar prioridade a eles. Seria o item 124 e 125. Condições de votar já? De julgar, Leonardo? É seu. Sim, presidente. Labor Print Gráfica Editora. Então, 124 e 125 serão os 2 próximos processos, então, a partir de agora. Só um momento que eu estou abrindo. Sim.
Posso iniciar, presidente? Sim. O 124 primeiro, né? O final 1068. Isso. Tá, pode ser. Trata-se o presente processo de manifestação de inconformidade face ao despacho decisório eletrônico, que reconheceu parcialmente o pedido de ressarcimento de crédito de IPI relativo ao quarto trimestre de 2005, acumulado com declaração de compensação, realizado pelo Perdecomp final 8350, e homologou parcialmente a compensação declarada no mesmo Perdecomp. As razões do indeferimento foram ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, constatação de que o saldo credor passivo de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado. Inconformado, o contribuinte protocolizou manifestação de conformidade. A decisão recorrida julgou improcedente a manifestação de inconformidade e apresenta a seguinte ementa, eu a transcrevo. Em sede recursal, o contribuinte alega que, em relação aos cálculos feitos para retratar o período do quarto trimestre de 2005, desconsideraram o saldo credor acumulado no período imediatamente anterior, que acabou por gerar uma acusação de que o saldo credor passivo de ressarcimento seria inferior ao valor pleiteado. A verificação dos valores escriturados no livro de apuração de IPI leva à conclusão de que se desconsiderou o saldo credor até então existente, que compunha a apuração do trimestre anterior. Sobre a glosa relativa às aquisições feitas em relação a Brazilian Plast, embalagens, é de se crer que as informações constantes da consulta de optantes do Simples, conforme o documento folha 287, e de onde se vê também eventuais opções pelo regime simplificado anterior, mostram que não havia opções, mesmo antes da criação do novo regime do Simples pela Lei Complementar 123. Ao afastar esse ponto da defesa, o julgador da instância originária afirma que, mediante consulta do sistema CNPJ, verifica-se que a empresa inscrita no CNPJ número tal seria optante pelo Simples, desde 98, portanto, desde antes da data da emissão das notas fiscais glosadas, o que justifica a manutenção da glosa. A informação do acordo está em colisão com aquela disponibilizada pela Receita para consulta pública. O ponto principal tinente ao direito de crédito relativo às notas fiscais de aquisição, anotadas com CFOP 1.126 e 2.126, tem como objetivo social a edição, confecção e impressão de livros, revistas, compêndios e afins, preços comerciais e promocionais, fotocomposição e separação de cores, para montagem e editoração eletrônica, além da composição gráfica digital. Os produtos que saem do seu estabelecimento são personalizados para atendimento da solicitação dos seus clientes encomendantes. Que a atividade gráfica personalizada, desenvolvida com base no entender das delegacias de julgamento e do CARF, ainda que se trate de serviço, também se submete à incidência do IPI. A atividade gráfica caracteriza a industrialização de maneira que impugnante é, ao menos em tese, contributo do IPI. A ressalva, ao menos em tese, se faz porque, mesmo dentro da área de incidência do imposto, algumas situações escapam à tributação do IPI. A saída de seus produtos, classificados no capítulo 49 da TIP, conforme informação constante do levantamento fiscal, não resultam em débito do imposto. Pelas notas fiscais eletrônicas de serviços anexadas aos autos, é possível identificar que os produtos não se sujeitam ao recolhimento do imposto. A argumentação e embasamentos apresentados com relação ao direito de ressarcir o IPI na forma da Lei 9779 estavam minimamente acompanhados de dados e demonstrativos que comprovassem habilmente o direito. Se de um lado existem entradas de insumos tributados pelo imposto e de outro saídas de produtos finais desonerados, o saldo ao final de cada trimestre dos anos calendários 2006 e 2007 é credor, gerando a hipótese de aproveitamento de crédito na forma do artigo 11 da Lei 9779. A situação na qual se amolda a aquisição de insumos tributados aplicados na fabricação de produtos desonerados foi objeto da Lei 9779, que em seu artigo 11 permitiu o aproveitamento do saldo credor do IPI para compensação com outros tributos, na forma dos artigos 73 e 84 da Lei 9400. É o relatório. Pode por voto. Com relação à glosa de crédito efetuada pelo motivo de empresa emitente de nota fiscal optando simples, não logrou êxito a recorrente em derruir os argumentos decisórios, razão pela qual me reporto decidido em primeira instância. Abre aspas. A consulta apresentada pela manifestante refere-se ao Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar 123, programa que sucedeu ao Simples Federal, instituído pela Lei 9317.
O programa do Simples Nacional teve início em 1º de julho de 2007, e todos os optantes pelo Simples passaram a ter registrado a sua adesão nesta data, daí a aparente confusão. Mediante consulta ao sistema CNPJ, mediante consulta ao sistema CNPJ, verifica-se que a Brazilian Plastic era optante pelo Simples, Lei 9.317, desde 1998. Portanto, desde antes da data de emissão das notas fiscais glosadas, o que justifica a manutenção da glosa com base na fundamentação antes expedida. Fecha aspas. A legislação impede a apropriação de créditos quando efetivadas aquisições de empresas enquadradas no regime simples. A vedação ao crédito estava prevista no artigo 166 do RIP, 2002, e reproduzida no artigo 228 do RIP, 2010. Transcrevo. Tem-se, então, que a legislação aplicável ao caso veda de modo expresso o direito à fruição de crédito nas aquisições de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem de estabelecimentos optantes pelo Simples. Jurisprudência do CARF é pacífica pela vedação do crédito do IPI sobre aquisições de estabelecimentos optantes pelo Simples. Trago diversos acórdãos em tal sentido. Ademais, não trouxe a recorrente aos autos elementos de prova quanto ao alegado, ciente das razões que levaram ao indeferimento do seu pleito, a recorrente interpôs recurso voluntário. Contudo, se que tivesse apresentado nesta oportunidade qualquer documento adicional apto a comprovar seu direito creditório. Faço menção ao artigo 373 do CPC, trago doutrina, informação de que o ônus da prova nesses casos é da recorrente. Então, no tópico, eu voto por manter a decisão recorrida. No que tange a glosa de crédito do IPI não admitido para o CFOP registrado, a decisão recorrida analisou a matéria corretamente. Vejamos, abre aspas. A Lei 4.502, regra matriz do IPI, remeteu ao regulamento imposto a definição dos modelos e a indicação dos contribuintes obrigados a escriturar e manter o livro RAIP, que reproduz-se o artigo 56, parágrafo 1º. Por sua vez, o decreto 4544, vigente à época da realização do pedido de ressarcimento, manteve a obrigatoriedade de escrituração do livro RAIP. Transcrevo os artigos 311, 369 e 399. Portanto, a despeito das escolhas do contribuinte para registro de suas operações, a obediência às normas de registro fiscal também é pré-requisito para garantir a certeza e liquidez dos créditos de IPI, aos quais alega possuir, e que pretende compensar com débitos perante a Fazenda Pública. Trata-se de obrigação acessória, tal como prevista no CTN, no artigo 113, transcrevo. Trata-se ainda o disposto no artigo 195 do CTN sobre a obrigatoriedade da exibição dos livros fiscais. Prossegue a decisão recorrida. Os registros de entradas escrituradas no RAIP, bem como aqueles informados no PER de conta aqui discutido, correspondem ao resultado do DE. Portanto, nada há a ser modificado no despacho. Cabe registrar ainda alguns pontos adicionais sobre esta matéria. Conforme informa a própria manifestante, o contribuinte deixou por bem escriturar suas aquisições nos códigos CFOP 1126 e 2126, até mesmo para que fossem atendidas as normas municipais. Fecha aspas. Não há, portanto, engano ou erro por parte da manifestante sobre a natureza das operações registradas, tendo sido deliberado o registro com os CFOPs ali utilizados. Aliás, complementa dizendo que estornou o valor total do crédito para os CFOPs, escriturados em dezembro de 2005, para registrá-los nas fichas, notas fiscais de créditos extemporâneos e demais créditos, para atender aos desígnios da Receita Federal do Brasil e legislação e regulamento imposto. Isto em nada ajuda a manifestante, uma vez que o registro deve ser o correspondente à respectiva operação de entrada, e não a uma fictícia apropriação de créditos extemporâneos que não existem. Quanto à correspondência dos registros com as notas fiscais que amparam as operações, ressalta-se que, das 229 notas fiscais de entrada, cujo crédito do IPI foi glosado em razão do CFP da operação, apenas 9 cópias, algumas ilegíveis, foram trazidas aos autos, impedindo, assim, a própria verificação dos documentos, sendo a obrigação da manifestante fazer prova do direito que alega possuir, e não o fazendo, mantém-se o despacho também neste ponto, fecha aspas. Assim, nada a prover no tema. Com relação ao argumento recursal de que a fiscalização não considerou o saldo credor do IPI no início do período, foram realizados de certo modo genérico, faltando-lhe a devida dialeticidade. O recurso é genérico,
não ataca com profundidade nem a glosa nem a decisão recorrida. Para ser reconhecido, o recurso é necessário ao enfrentamento dos fundamentos da decisão atacada. O recorrente deve apresentar os motivos de fato e de direito que se fundamentam, seus pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Traga o precedente do CARF. Assim, é de se negar provimento ao recurso de tal matéria, como a manutenção da decisão recorrida a seguir reproduzida pelos seus próprios fundamentos. Abre aspas. Por fim, a alegação de que a fiscalização não considerou o saldo credor de IPI no início do período, no valor de R$ 136.674, também não corresponde à realidade. O valor apurado pela fiscalização nada mais é do que o resultado do processamento dos demais perdecompes apresentados pela mesma empresa nos períodos anteriores ao do presente perdecomp. É de se notar que nos perdecompes apresentados, os dados são preenchidos pela própria manifestante, que não pode alegar agora desconhecimento sobre suas próprias informações. Especificamente em relação ao perdecomp final 7104, correspondente ao terceiro trimestre de 2005, onde o valor do saldo inicial do período posterior à decorrente foi comunicado à manifestante em 16 de julho de 2010 e contém todos os demonstrativos para se chegar ao resultado comunicado. Da mesma forma, se dá com os anteriores, repise-se, todos preenchidos pelo próprio contribuinte, o qual encontra-se, portanto, ciente das razões de cada indeferimento na homologação anterior. Diante do exposto, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário. Ok, obrigado, Leonardo. Pronto para votar, Elcio? Estou pronto. Pois não? Então, gráfica Diário Popular. Item... Não, é para votar. Ah, para votar. Eu pensei que já era o meu. Não, estava tão claro o voto dele que eu já pensei que já estava votar. Acompanhe o relator. Tá certo. Marcos. Acompanho. Acompanho. Obrigado, Laércio. Márcio. Acompanhe também, presidente. Pedro. Sem áudio. Sem áudio, Pedro. Sim, acompanho. Belo voto. Também acompanho. Então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. 125 também ou não? É diferente, presidente. Tá, então esse é o 124. Pessoal, só para avisar, eu recebi mensagem do presidente, o substituto, de que está tendo instabilidade no Jitsu. A orientação é que se permanecer, para suspender a sessão, esperar 15 minutos e depois retomar. Então, caso perceba, o Val, você pode interromper a gravação, perceber que caiu ou algo assim. Às vezes ela também vai cair. Isso aí aconteceu em outras turmas. Algumas turmas até foi mudado o endereço da sala. Vamos então ao próximo, 125. Não sei se faz tempo que a gente não faz intervalo, se está precisando ou vamos seguir. Por mim, pode seguir. Pode seguir? Ninguém em emergência? Então, segue. Posso iniciar, presidente? Pode, por favor. Item 125. Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face de decisão que não homologou compensação declarada, conforme histórico a seguir. A impugnante apresentou, em março de 2003, pedido de ressarcimento de IPI, no valor total de R$ 31.879, referente ao crédito ressarcível, apurado no terceiro trimestre de 2001, e declarações de compensação para utilização do valor para quitação de débitos da COFINS. Em 31 de março de 2003, a impugnante requereu retificação de sua declaração de compensação, passando a figurar como débito a ser compensado a COFINS, de competência de dezembro de 2001, com vencimento em 15 de janeiro de 2002, cujo valor era de R$ 26.000, porém acrescido de multa e juros de R$ 5.585. Em dezembro de 2007 e janeiro de 2008, o impugnante recebeu, respectivamente, os termos de intimação fiscal, requerendo as seguintes informações e documentos necessários para instruir o pedido de ressarcimento. Em resposta, a impugnante apresentou os documentos e informações solicitados, certo? Item 2. Em março de 2008,
Foi elaborada a decisão da DERAT, que foi reconhecida a existência do crédito IPI no valor pleiteado pelo impugnante, mas denegando seu ressarcimento e compensação, tendo em vista que não foi comprovado pelo contribuinte o registro do respectivo estorno do pedido de ressarcimento de sua escrita fiscal, de acordo com o que determina a legislação aplicável. Tempestivamente protocolizou a manifestação de inconformidade. Decisão recorrida julgou improcedente a manifestação e apresenta a seguinte emenda, reproduz. Recurso foi interposto de forma hábil e tempestiva, em que alega que, por força do artigo 11 da Lei 9779, vem garantida a manutenção e utilização do crédito de IPI na aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, que utilizou o crédito de IPI para compensar débitos de COFINS. O direito ao crédito foi reconhecido, mas a compensação foi negada por aspecto meramente formal, que não é condição impeditiva para o reconhecimento de crédito de IPI a falta de formalidade, estorno de crédito, objeto de pedido de ressarcimento. Tal estorno tem natureza de obrigação acessória, e a sua ausência por si só não acarreta a perda do direito, que não há na legislação previsão de sanção da não homologação da compensação por descumprimento de obrigação acessória, estorno, que disponibilizou seus livros e se dispôs a regularizar os livros de registro de apuração de IPI, a fim de efetivar os estornos devidos. Antes da aprovação do despacho decisório, em decorrência do dever de fiscalizar, deveria ter sido intimada para sanar eventuais irregularidades. O despacho decisório foi prolatado nos últimos dias para verificação, o que deixa nítido que o fisco pouco se importou em investigar o pedido de esclarecimentos. Os procedimentos administrativos são nulos a partir do momento em que a autoridade fiscal não diligencia a fim de alcançar a verdade real. O produto final decorrente da industrialização que realiza é tributado a alíquota zero, posto que não se enquadra em nenhuma das hipóteses que caracterizam a não tributação. Basta que a empresa cuja saída seja exonerada realize operações com produtos industrializados para que se lhe assegure o creditamento relativo às aquisições. Na sequência processual, foi registrado o pedido de desistência parcial quanto ao processo apenso, em decorrência da opção da recorrente pelo parcelamento da Lei 12.996. O processo foi desentranhado conforme o termo de desapensação encartado na E-Folha 2064. Tendo em vista que a desistência efetuada pela recorrente foi parcial, o presente processo retornou ao CARF para prosseguimento. Despacho de encaminhamento à E-Folha 265, o relatório. Voto. O recurso é tempestivo, reúne os pressupostos de admissibilidade e toma conhecimento. Na decisão recorrida, fora consignado que o momento de apuração do saldo credor é o final de cada trimestre. No entanto, as formas de utilização do saldo credor apurado podem ser duas, excludentes entre si. Em primeiro, utiliza-se na escrita para abater débitos escriturais do próprio IPI. Não havendo débitos, poderá ser objeto de pedido de ressarcimento, para recebimento do valor em espécie ou em compensação com outros tributos. Saliente-se que o ressarcimento é opção do contribuinte, que poderá manter o saldo escriturado no RAIP, sendo transferido para os períodos de apuração subsequentes e ser utilizado nos termos da sistemática constitucional da não cumulatividade. Ora, se o contribuinte opta pelo ressarcimento, como poderá o saldo ser mantido na escrita e ser transferido para os períodos subsequentes, sem que incorra em majoração indevida, refundando em duplicidade de crédito disponível, no ressarcimento e na escrita fiscal, a opção pelo ressarcimento ou compensação implica anulação do crédito na escrita fiscal, possibilitando sua utilização em conformidade com o disposto nos artigos 73 e 74 da Lei 9.430. Assim, para afirmar que foi cumprida a legislação tributária aplicável, não basta apurar um saldo credor do IPI ao final do trimestre, mas também deve-se garantir que seu uso sob forma de ressarcimento seja devidamente registrado no RAIP, no período de apuração em que foi realizado o pedido. No caso em questão, a impugnante foi intimada a apresentar, ainda antes da decisão oral recorrida, originais e cópias do demonstrativo do estorno do pedido de ressarcimento do crédito requerido nos períodos solicitados. Não somente não apresentou, como defende sua peça impugnatória, que tal requisito trata-se apenas de descumprimento de obrigação acessória e que, portanto, não deveria ser impeditivo para a homologação da compensação. Observe-se que a obrigação acessória é, como o próprio nome diz, de cumprimento obrigatório, independentemente de produzir ou não efeitos materiais. Por outro lado, o impugnante também pede novo prazo para regularização de seus livros, indicando reconhecer a necessidade de regularização de seus livros fiscais e, por consequência, a correção da decisão de que ela própria recorreu. Sobre isto, e somente para fins do deslinde do presente contencioso, deixou passar interessado o prazo para apresentar as provas conclusivas,
que, conforme previsto no parágrafo 10 do artigo 74 da Lei 9.430, é o estabelecido no rito do Decreto 7235, também aplicável às manifestações de inconformidade quanto à não homologação de compensações. Por fim, quanto à alegação do impugnante de que a obrigação acessória não poderia ter como sanção a não homologação da sua compensação, equivoca-se em associar o reconhecimento da existência do crédito ressarcível com a possibilidade de efetuar seu ressarcimento ou compensá-lo com outros débitos. O registro do estorno no RAIP é condição para o ressarcimento e, como consequência, para homologar-se a compensação. No entanto, uma vez que a falta do registro não afeta a existência do crédito, uma vez suprida a falta, desde que atendidas as demais condições previstas na legislação, o crédito poderia ser ressarcido ou compensado com outros débitos. Portanto, uma vez que não foram apresentados pelo impugnante elementos que afastam o atendimento manifestado na decisão recorrida, deve-se mantê-la integralmente fechada. Perfil o entendimento de que está correta a decisão recorrida. No caso em análise, conforme visto, a recorrente não comprovou o estorno dos créditos requeridos nos períodos solicitados. O artigo 11 da Lei 9779 assim preconiza. Transcrevo e, no final desse dispositivo legal, há a menção expressa, observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. Dispõe o artigo 15 da IN-SRF 210/2002, que deverá ser estornado em sua escrita fiscal o valor pedido ou aproveitado. Essa turma de julgamento, em composição de guarda-atual e decisão contemporânea de relatoria do conselheiro Pedro, em caso análogo, decidiu a unanimidade de votos pela obrigatoriedade do estorno dos créditos pedidos ou aproveitados. É o acórdão 3201-006-125. No mesmo sentido, é a jurisprudência dominante do CARF, o precedente da conselheira Semiramis, da Câmara Superior de relatoria do conselheiro Eduardo, da conselheira Érica, em que foi designado o redator o conselheiro Andrada, e acórdão também de relatoria do conselheiro Rodrigo Poças. Então, eu voto por negar o provimento do recurso voluntário. Ok. Elcio? Com o relator. Marcos? Com o relator. Laércio? Com o relator. Márcio? Com o relator. Pedro? Também, acompanho. Eu também acompanho o relator, também por unanimidade de votos, negou-se o provimento ao recurso voluntário. Esse foi o item 125 da pauta, que é Labor Print, processo final 2003-16. Como estamos na matéria gráfica, vamos para o 126, acho que dá tempo, né? 20 minutos, será que é suficiente, Elcio? De minha parte, sim. Então vamos para o 126, pois aí a gente encerra. O 126, então, só deixo... o 126 é gráfica diário popular, relatoria do conselheiro Elcio Reis. Só a palavra, Elcio. Então, é o despacho decisório, né, que homologou as compensações de crédito de IPI, que não homologou, né, em razão do fato que o contribuinte não era parte na ação judicial informada das declarações de compensação. Ação essa não transitada em julgado na data de transmissão das declarações. No despacho decisório constou a informação de que o contribuinte, sob intimação, alegara erro material no preenchimento das declarações de compensação. Alguém está com Desculpe, Elcio, fui eu. Já vou fechar aqui. Tá ok. No despacho decisório constou a informação de que o contribuinte, sob intimação, alegara erro material no preenchimento da declaração de compensação, pois que efetivamente ele não era parte da ação judicial, pretendendo a retificação dessas mesmas declarações, por se tratar, segundo ele, de créditos decorrentes de insumos aplicados na produção. Na manifestação de conformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento da compensação, aduzindo: os créditos apurados e posteriormente compensados, contributos, são relativos à IPI, que em si utilizado no processo de industrialização, né, que é a atividade exclusiva da empresa contribuinte. O processo judicial informado de declaração de compensação era, em verdade, uma ação ordinária movida pela empresa Profil
Processo esse se tornara notório em razão da extensa matéria envolvida, transformado em relevante precedente jurisprudencial, razão pela qual o profissional responsável pelo preenchimento das declarações inserira erroneamente o número do referido processo. Possibilidade de revisão do lançamento em decorrência de erro de fato, e, junto à manifestação, ele trouxe aos autos o livro Razão e notas fiscais de aquisição de insumos, filmes, revelador, tinta, chapas, etc. O acordo da DGJ, que não reconheceu o direito creditório, está a emenda reproduzida aí, destacou o julgador de primeira instância que, além do fato de contribuir desses autos não ser parte da ação judicial por ele declarado, a decisão final que veio a ser proferida no processo foi desfavorável à tese por ele defendida. Segundo o julgador, o erro quanto à origem do crédito não configurava inexatidão material, mas sim erro de direito, pois a informação reiterada da ação judicial como origem do crédito, bem como os demais campos preenchidos nas diversas declarações de compensação, não podia ser entendida como mero erro material, efetuado de forma involuntária. Aduziu ainda que a produção de jornais encontrava separada pela imunidade do artigo 156D da Constituição e classificada no capítulo 49 da TIP, na posição 4902-1000 e 4902-9000, que correspondia a produtos não tributados, cujo creditamento de IPI na aquisição de insumos não detinha amparo legal, enquanto vedado expressamente pela súmula CAF número 20. No recurso voluntário, ele alegou direito à apuração de crédito IPI por se tratar de imposto que é não cumulativo, né? Afronta a princípios constitucionais, prazo de 10 anos para pleitear a restituição, prazo decadencial de 5 anos para fazer o proceder ao lançamento, homologação taxa dos pagamentos efetuados e outras compensações de mesma natureza foram homologadas pela Receita Federal. É o relatório. Pode fazer. Conforme assim relatado, é despacho decisório em que não se homologou a compensação de crédito IPI em razão do fato que o contribuinte não era parte na ação judicial, informada na declaração de compensação. Ação essa não transitada de julgado nas datas das declarações. Nessa segunda instância, o recorrente controverte sobre as seguintes matérias: afronta a princípios constitucionais, prazo de 10 anos para restituição, prazo de 5 anos para a Fazenda proceder ao lançamento e direito de crédito de IPI, por se tratar de imposto não cumulativo. Feitas essas considerações, passa a análise das referidas matérias, tendo-se em conta o panorama em que foram transmitidas 6 declarações de compensação ora sob análise, a saber, crédito fundado indevidamente da ação judicial, que o recorrente não era parte, e ausência de trânsito em julgado. Somente essas 2 constatações já seriam bastantes ao indeferimento do pleito, mas considerando a possibilidade remota de ter ocorrido um mero erro material do preenchimento das declarações, enfrentam-se na sequência os argumentos de defesa. Afronta princípios constitucionais, eu aplico a súmula CAF número 2. A restituição prazo. O recorrente requer a aplicação da regra de 10 anos para pleitear a restituição, não se dando conta que, no presente caso, não se está diante de pagamentos indevidos ou maiores que os devidos, mas de pedido de ressarcimento de alegados créditos básicos decorrente de aquisição de insumos aplicados na produção. Para pedido de ressarcimento, o prazo prescricional é quanto previsto no artigo 1º do decreto 20.910. Eu acho que isso aqui é tranquilo, né? Nós já temos uma larga jurisprudência sobre isso, né? Então, o prazo aqui é o desse decreto. Conforme se verifica na emenda supra, seja o crédito de natureza básica ou incentivada, para fim de aferição da prescrição, aplica-se o prazo do decreto 20.910, razão pela qual, nas declarações entregues ao longo do período de 15 de nove de 2004 a 7 de 2 de 2005, o direito de crédito em relação à parte ou à totalidade dos créditos relativos ao período de 1 de 1 de 99 a 6 de 2 de 2000 já se encontrava prescrito. Lançamento de ofício, prazo decadencial, homologação tácita. O recorrente argumenta que os débitos informados nas declarações de compensações se encontravam extintos por homologação tácita, razão pela qual eles não podiam ser dele exigidos. Conforme com os despachos decisórios, na folha 1223, os débitos de confisco compensados referiam-se a período de apuração compreendidos no interregno de agosto de 2004 a fevereiro de 2005, tendo sido recorrente cientificado do despacho decisório em 27 de 5 de 2009, logo anteriormente ao termo final do referido prazo decadencial. E, não obstante tal constatação, tem-se que, no período de transmissão das declarações de compensação desses autos, 15 de 9 de 2004 a 7 de 2 de 2005, já se encontrava instituído o prazo de 5 anos para a homologação das declarações de compensação. Foi a medida provisória 135. Razão pela qual é essa regra que se deve analisar no presente caso, tendo-se, portanto, por não configurada a homologação tácita,
pois que a repartição de origem decidir acerca de tais compensações em 27 de 5 de 2009, anteriormente, portanto, ao termo final do referido prazo. Créditos básicos, crédito de IPI da Lei 9779 e a IN 3399. O recorrente pleiteia o direito à apuração de crédito IPI nos termos do artigo 11 da 9779 e IN 3399. Contudo, o direito à apuração de crédito IPI nas condições estabelecidas nesse dispositivo, decorrendo da aquisição de matéria-prima, de insumos, aplicados na industrialização, de produtos isentos ou tributados à alíquota zero, não alcança os insumos empregados em mercadorias não tributadas pelo imposto, identificados na TIP como NT. Conforme destacado pelo julgador Apel, a referida possibilidade de aproveitamento de saldo credor de IPI decorrente de saídas imunes, prevista na IN 33, se restringe aos produtos tributados, mas amparados pela imunidade em decorrência de exportação exterior, não abrangendo, por conseguinte, os produtos que desde sempre não são tributados pelo imposto, independentemente de sua destinação. Uma vez tratados de pessoa jurídica de produto jornal, bem esse imune a imposto por força do contínuo artigo 156, a linha D da Constituição, esse que encontra classificado na TIP nas posições NT, situação em que se deve aplicar a súmula CARF número 20. Não há direito de crédito IPI em relação às aquisições de insumos aplicados na fabricação de produto NT. Destaque-se que o recorrente em sede de recurso voluntário restringe sua defesa no mérito aos termos do artigo 11 da 9779 e da IN 33, bem como no princípio da não cumulatividade do IPI, nada argumentando acerca das conclusões da delegacia de julgamento no que tange a condição de não tributado do bem por ele produzido. Então, diante do exposto, voto-se por negar provimento ao recurso. Ok. Leonardo? Pedro quer falar. Então, só uma pergunta. Não tem a ver com aquela súmula que fala da prescrição, né? Aquela que a gente cita normalmente. Não estou sabendo o que você está falando. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não tem nada a ver com a súmula CARF 91, né? Não, né? Qual é o teor da súmula? Eu não sei, eu fiquei meio confuso aqui. É a pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005? Não é isso. Não, né? Tá. Ok. Leonardo, pode voltar? Acompanho o relator. Marcos? Acompanho o relator. Laércio? Acompanho o relator. Márcio? Com o relator. Pedro? Também, acompanho. Também acompanho o relator, então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Esse é o item 126 da pauta, gráfica diário popular, processo final 2009-57. Temos só 10 minutos, não sei se ainda daria para votar. Tem dois processos. O do Pedro, 122, Instituição Adventista, e tem o 123, que é Cordeiro, Fios e Cabos. O seu, Márcio, seria 10 minutos? Você acha que seria suficiente? Não, senão a gente interrompe para o almoço. Você sai aí meio-dia, né? Mas eu posso aguardar, presidente, não tem problema, tá? Pode continuar. Márcio. Não, penso que não é demorado não, presidente. Não sei se 10 minutos, mas... Não. Então, seria 10 minutos por causa do apoio, o horário de almoço, mas ela já sinalizou que dá para ficar um pouco mais. Então, a gente pode até dobrar o tempo, para 20 minutos. Vamos fazê-lo, então? Vamos. Item 123 da pauta, conselheiro Márcio Costa, Cordeiro, Fios e Cabos Elétricos. Ok, presidente. Já está na pasta? Está na pasta. De fato, já até copiei. Posso começar? Pode. Ok. Em 28 de outubro de 2009, foi emitido o despacho decisório que indeferiu integralmente o direito creditório e não homologou a compensação declaradas na PERDCOMP, o valor do crédito solicitado utilizado
no DECOMP final 0460 foi de 66.730,40, referente ao terceiro trimestre de 2002. São indicados os seguintes valores no saldo devedor consolidado: principal 66.730,40, multa de 13.346,08 e juros de 29.488,16. Segundo consta no despacho decisório, e nos detalhamentos da análise do crédito e da compensação e saldo devedor constante do site da Receita Federal, o indeferimento resultou da constatação de que houve utilização integral do saldo credor passível de ressarcimento do trimestre, no abatimento de débitos em período subsequente até a data da apresentação do PED-COMP. A requerente inconformada com a decisão administrativa apresentou a manifestação de inconformidade, na qual, em síntese, alega que a interposição tempestiva da manifestação de inconformidade suspende a exigibilidade relativamente ao débito objeto da compensação, conforme disposto no artigo 151, inciso 3 do CTN. O pedido objeto deste feito diz respeito a crédito presumido de IPI com ressarcimento das contribuições para o PIS e COFINS nos moldes da Lei 9.366/96 de 96 e 10.876 de 2001, referente aos períodos de apuração de junho de 2002, no importe de 25.577,41, ao período de apuração de setembro de 2002, no importe de 41.152,99, que somados perfazem a quantia de 66.730,40. Observo que a manifestação de conformidade não apresentou provas, prosseguindo a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Ribeirão Preto, julgou improcedente a manifestação de conformidade no acordo de folha 151 a 154 e a decisão foi assim emendada, na qual transcrevo. Satisfeita com a decisão, a empresa contribuinte apresentou recurso voluntário, requerendo que, em síntese, em suma aqui, seja reconhecida a suspensão da exigibilidade do crédito, especialmente no tocante à cobrança ao PAF final 2009-00, paralisando os efeitos do recebimento da comunicação e intimação para inclusão do débito do CADIM, tudo nos moldes do artigo 151 do CTN, pois o presente recurso, pendente de solução administrativa, impede quaisquer atos constritivos de direito, principalmente a inscrição em dívida ativa, impedimento de expedição de certidão positiva, com efeito de negativo e posterior execução com feito e pelos motivos que foi tudo por ser da mais colimada ordem de direito. Junto ao recurso voluntário, foi acostado planilhas de crédito presumido do IPI que está ilegível. É o relatório. Pode ir para o voto. O recurso é tempestivo, preenche os demais pressupostos de requisitos de admissibilidade. Da preliminar, inicialmente alega o recorrente ter ocorrido a homologação tácita do seu pedido de compensação em razão da demora de mais de 8 anos para o julgamento do recurso voluntário. Também requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. No caso dos autos, não há que se falar em homologação tácita pelo transcurso do tempo para julgamento do recurso. A exigibilidade do crédito tributário, devidamente constituído, está suspensa em razão da dependência de apreciação de recurso no presente processo administrativo. Essa é, precisamente, uma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, conforme o artigo 151 do CTN. Observe que, estando suspensa a exigibilidade do crédito tributário, o crédito não pode ser cobrado, exigido, de onde se conclui que não há razão para o transcurso do prazo para sua cobrança, ou seja, não há que se falar em homologação tácita ou prescrição. Sobre a prescrição intercorrente, vale lembrar que referido instituto não é aplicável ao contencioso administrativo tributário. Sobre tal matéria, aliás, já se pronunciou o CAF, tendo sido exarado a súmula 11. Transcrevo. Assim, considerando a instauração
do contencioso administrativo, não há que se falar em prescrição ou homologação tácita, visto que o crédito tributário se encontra com exigibilidade suspensa em face da norma prescrita da súmula CARF 11, acima transcrita. Indo para o mérito. No mérito, trata de pedido de ressarcimento de crédito de IPI a serem compensado com outros tributos administrados pela União, que teve a DECOMP no número final 0460, no valor de R$ 66.730,40, não homologada por insuficiência de créditos, por alegar à Receita Federal que os créditos haviam sido utilizados em débitos de períodos subsequentes à data da apresentação do PERDCOMP. O acordo recorrido esclareceu que, inicialmente, cabe esclarecer que não houve glosa do crédito presumido de IPI pleiteado, nem tampouco foi negado o direito à compensação de débitos, razão pela qual as alegações da manifestante sobre esta questão são irrelevantes. Conforme consta o indeferimento do pedido de ressarcimento e a não homologação da compensação, é decorrente do aproveitamento integral do crédito, entre o encerramento do trimestre em referência e o período de apuração anterior à data da transmissão do PERDCOMP. A verificação eletrônica da legitimidade do valor pleiteado pelo contribuinte consiste no cálculo do saldo credor de IPI passível de ressarcimento apurado ao fim do trimestre calendário a que se refere o pedido. Outra verificação consiste em analisar se esse saldo se mantém na escrita até o período imediatamente anterior ao da transmissão da PERDCOMP. Constatada a utilização integral ou parcial do saldo credor existente ao final do trimestre, glosa-se a diferença encontrada. O fundamento para tal procedimento está baseado no sistema de apuração e utilização dos créditos do imposto em conformidade com o artigo 195 do RAIP de 2002. Certo é que o saldo de IPI apurado em um determinado trimestre e utilizado para abatimento de débitos de trimestres posteriores exaure-se, por conseguinte, não pode ser ressarcido. Caso contrário, a contribuinte deveria recolher aqueles débitos que foram compensados com referidos créditos. Conforme se verifica no site da Receita Federal, demonstrativo da apuração após o período de ressarcimento, a totalidade do saldo credor existente no final do trimestre em referência, que foi objeto da presente PERDCOMP, havia sido consumida no abatimento de débitos e não poderia ser incluída no período de ressarcimento. Esclareço que os dados de créditos e débitos de IPI relativos a outubro a dezembro de 2002 foram obtidos nas informações prestadas pela própria interessada do PER final 0674, relativo ao quarto trimestre de 2002, de valores apresentados pela interessada no livro após a presente entrega do DECOMP final 0460, estão equivocadamente zerados. Transcrevo o demonstrativo da apuração após o período de ressarcimento. Prossigo o voto. Antes de dar continuidade aos fatos, é importante destacar que a Instrução Normativa 600 de 2005, vigente à época da entrega da DECOMP 0460, visa disciplinar a execução de determinadas atividades a ser desempenhada pelo poder público. Tem por finalidade detalhar com maior precisão o conteúdo de determinada lei presente no ordenamento jurídico pátrio. Portanto, não existe nenhuma ilegalidade em tal limitação, pois o aspecto procedimento do pedido está incluído no poder normativo da administração tributária estabelecido no artigo 11, parte final da Lei 9779 de 99. E também no artigo 74, parágrafo 14 da 9430, no qual transcrevo. Diante do exposto, a normativa não desvirtua o direito assegurado pelo contribuinte. Direito este consignado constitucionalmente, ou seja, que o IPI é não cumulativo e que este deve ser compensado com o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores, mas sim estabelecer o critério para a melhor condução disciplinar do ato administrativo. A recorrente alega ter se equivocado nas informações prestadas. Transcrevo as alegações. Apesar de lançar o crédito no campo correto do crédito presumido de IPI, a recorrente espelhou no PERDCOMP como se fosse um crédito de saldo credor de IPI,
quando, na realidade, esse controle de débitos e créditos trimestrais de saldo credor do IPI era feito corretamente na escrita do respectivo livro. Ao invés de elaborar duas PERDCOMPs independentes para demonstrar primeiro o período de apuração de junho de 2002, no importe de 25.577,41, e depois o período de apuração de setembro de 2002, no importe de 41.5299, a recorrente reuniu ambos os valores e pleiteou no mesmo PERDCOMP. De forma mais didática, a recorrente esclarece que o erro de fato é um falso conhecimento ou noção equivocada sobre um fato ou característica referente ao objeto, pessoa, cláusula ou sobre a sua próprio ato negocial, como um todo. Como de fato ocorreu neste caso, pois a recorrente retratou equivocadamente o crédito como se fosse consumido na escrita, quando na verdade ele deveria ser reconhecido como um crédito extra identificado apenas em 2006, ou seja, na data do envio da PERDCOMP. Reitera-se ainda que, para espelhar corretamente este crédito, a recorrente deveria ter elaborado pedido de ressarcimento segregado, de modo a espelhar em um requerimento o período de apuração de junho de 2002 e setembro de 2002, conforme já dito. Digo eu, efetivamente não houve retificação do pedido de ressarcimento, sendo que a pretensão da recorrente é conferir sua inconformidade via recurso voluntário, efeito de um pedido de retificação do pedido de ressarcimento original. É sabido que o CARF, em situações excepcionais, admite a retificação de declarações, mesmo após a prolação do despacho decisório. Transcrevo parte do recurso do acórdão 13.01.003.610, de relatoria do conselheiro Fernando Brasil, nesse sentido. Ocorre que, no caso concreto, não houve retificação do pedido de ressarcimento. E mesmo que houvesse, não cabe ao fisco retificar as declarações equivocadas do contribuinte, e ainda que fosse possível tal retificações, seria necessário a análise de toda a escrituração contábil e fiscal, no que se refere à comprovação da aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem para industrialização que se pretende tomar os créditos. Portanto, não se trata de uma mera correção de erro material, mas sim a modificação na forma preceituada no ordenamento legal do crédito postulado, considerando que cada pedido de ressarcimento deverá referir-se a um único trimestre calendário e ser efetuado pelo saldo credor passivo de ressarcimento remanescente do trimestre calendário após efetuadas as deduções na escrituração fiscal. Nesse sentido, missona a jurisprudência do CARF acerca da impossibilidade da alteração do pedido. Transcrevo trecho do acórdão 32.005.028, de relatoria do conselheiro Leonardo Andrade. Transcrevo também trecho do acórdão 10.03.000.202, de relatoria da conselheira Carmen Ferreira. Saliento desse trecho que a pretensão de retificação do PERDCOMP para fins de constar direito creditório diverso do original identificado, apenas trazida em sede de impugnação, constitui inovação da matéria tratada nos autos, não podendo ser objeto de análise neste processo. Ainda a manifestação de conformidade não é meio adequado para a retificação do PERDCOMP pela incompatibilidade dos instrumentos e pela preclusão da possibilidade de da referida retificação após a decisão administrativa. O PERDCOMP delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela recorrente quando ao preenchimento dos requisitos de liquidez e certeza necessários à extinção de débito tributário, instaurado o contencioso e estabilizada a lide, não se admite que a recorrente altere o pedido mediante a modificação dos elementos do direito creditório. O pleito, sigo
no voto, o pleito de ressarcimento efetivado do PERDCOMP delimita a análise a ser realizada pela Receita Federal do Brasil e, via de consequência, estabelece os limites do processo administrativo. Cabe destacar que a matéria de defesa não ultrapassou as alegações. A planilha de cálculo, acostada junto ao recurso voluntário, frisa-se ilegível, não é suficiente para a comprovação que se faz necessária para a análise dos valores que o contribuinte afirma serem os corretos acerca do seu crédito. Não trouxe o livro de registro de apuração do IPI, próprio para apurar os totais dos valores contábeis e dos valores fiscais das operações de entrada e saída, bem como registrar os débitos e os créditos do imposto, os saldos apurados e os outros elementos que venham a ser exigidos. Ou seja, não há provas hábeis da existência do direito. Sigo. Entendimento descolegiado, no que se refere à matéria de provas, está pautado no ônus que o recorrente tem de comprovar a certeza e liquidez do crédito pleiteado, em que pese a sua alegada boa-fé, trata-se de uma obrigação processual apresentar provas que darão substância às suas alegações, e analisando o processo não encontra-se evidência na instrução probatória, elemento suficiente que sirvam de respaldo para a tese defendida. Sigo transcorrendo sobre o ônus da prova. Diante de tudo exposto, rejeito a preliminar e voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok. Não chegou aos 20 minutos, Marcos. Pronto para votar, Elcio? Sim. Pois não? Com o relator. Leonardo. Acompanho o relator. Marcos. Acompanho o relator. Laércio. Acompanho o relator. Pedro. Também acompanho. Eu também acompanho o relator, então foi por unanimidade de votos, rejeitou-se a preliminar de homologação tácita da compensação e, no mérito, negou o provimento ao recurso voluntário. Esse foi o item 123 da pauta, cordeiros, fios e cabos elétricos. Só ficou sem votar o item 122, que é do Pedro, Instituição Adventista Central. Então, fica para o período da tarde. Nós vamos encerrar agora, vamos retornar às 14. Por favor, Val, interrompa a gravação.